Cargas elétricas. Alguns dos fatos históricos apresentados na cronologia mostram que, de fato, utilizar experiências para demonstrar a existência de cargas e forças elétricas é muito simples. Não vamos aqui repeti-los, vamos apenas enunciar a conclusão de Franklin, seja qual seja. A carga elétrica é uma propriedade da física da matéria. Tanto quanto a massa, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. As observações experimentais permitiram a descoberta da importante propriedade que a carga elétrica possui em comum com a massa. As cargas elétricas criam e não são sujeitas a forças elétricas. E são sujeitas a forças elétricas, o que facilmente se observa dos experimentos de eletrização. As cargas elétricas não podem ser criadas nem destruídas. O princípio da conservação da elétrica. Em relação à segunda das assertivas acima, quando um corpo é eletrizado por fricção, por exemplo, é dado por eletrização ao final, deve-se na transferência de cargas de um objeto para o outro, e não na criação de cargas do processo. Portanto, se um objeto cede de certa carga negativa ao outro, ele ficará carregado positivamente com a massa de quantidade que a carga cedida ao outro. Essa observação é coerente com a observação da matéria neutra, isto é, sem excesso de cargas contém o mesmo número de cargas positivas do núcleo atômico e a carga e as negativas elétricas, estabelecendo assim o princípio da conservação de carga elétrica. Com o mesmo podemos citar o chamado processo de aniquilação entre os elétrons, a carga negativa de elétron e a sua antipartícula de próton, uma carga positiva de elétron. Quando se aproximam estas duas partículas, podem desaparecer, originando-se um par de raios G. Partículas sem massa e sem carga, mas com energia altas. O processo pode ser representado por eletropositivo mais eletronegativo. Logo, esse Y mais Y. Quando as cargas do total, antes e depois do processo, é nula, a conservação, portanto, entre outro exemplo, é interessante que ocorra nas esferas, é conhecido como fusão. Neste caso, dois núcleos deutérios, hidrogênio pesado, 2H, é composto de P1 e PN1. Funde-se em duas possibilidades finais, a saber, H2, 2H, 2H, 3H, 3H. A primeira resultado é o núcleo de trito 3H, que possui P1 e N2. Na segunda, resultante do isótopo para o hélio 3HE, que possui P2 e N1. Nas duas possibilidades na soma final das cargas E2 idênticas à situação inicial. A quantificação da carga elétrica. No século XVIII, a carga elétrica era considerada como um fluido contínuo. Entretanto, no início do século XX, Robert Millikan, 1868-1993, descobriu que o fluido elétrico não era contínuo, e assim a carga elétrica era constituída por múltiplos inteiros de uma carga fundamental, ou seja, cargas de um certo sujeito, que pode ser escrita como Q igual a N, com N igual a 1, 2, 3. O N é o conteúdo. E tendo um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Colombo, e sendo uma constante fundamental da natureza, podemos então dizer que a carga elétrica existe em pacotes discretos, ou em termos modernos, é quantizada, e não podendo assumir qualquer valor. Todos os objetos da natureza contêm carga, entretanto, na maioria das vezes, não conseguimos percebê-las. Isto se deve ao fato dos objetos conter quantidades iguais dos dois tipos de cargas positivas e cargas negativas, conforme estabelecido por Franklin. Assim, a igualdade leva ao equilíbrio de cargas, dizendo que os objetos são eletricamente neutros, ou seja,
não possuem cargas líquidas. Por outro lado, se o equilíbrio for desmanchado, dizemos que ele está eletrizado. E a carga líquida existirá e o corpo poderá interagir eletricamente. Outras experiências na época de Millikan mostraram que os elétrons têm cargas eletronegativas e prótons positivos, que assegura que o átomo neutro tem o mesmo número de prótons e nêutrons. A tabela 1.1 abaixo sumariza as cargas e massa dos constituintes atômicos de interesse: partícula, carga e massa. Observação: na realidade, uma carga livre que nunca foi observada, entretanto, dos teoremas modernos que propõem a existência de partículas com cargas fracionadas, os quarks com as cargas positiva 3. Mas acabou, certo? Certo, vai lá pegar. Ou tu não pagasse mês passado. Tais partículas seriam constituintes de várias outras partículas conhecidas, inclusive do próton e do nêutron. Indícios e experimentos sobre a existência dessas partículas no interior dos núcleos atômicos existentes. Embora elas nunca tenham sido encontradas livremente. Os isolantes condutores, semicondutores e supercondutores. Quando a capacidade de conduzir as cargas elétricas de substâncias pode ser caracterizadas como isolantes condutores. Isolantes são aquelas substâncias quais as cargas elétricas não podem mover livremente com facilidade, por exemplo, como citar borracha, vidro, plástico e a água pura, entre outros. O outro lado dos condutores são materiais os quais a movimentação das cargas negativas ou em geral pode ocorrer livremente. Estes exemplos: metais, água da torneira, copo, corpo humano. Mais recentemente surgiram novas categorias para os materiais semicondutores. Os semicondutores apresentam-se agora como a terceira classe de materiais. As suas propriedades de condução elétricas situa-se entre os isolantes dos condutores. Os exemplos, os quais típicos são silícios e germânico, responsáveis por grande desenvolvimento tecnológico atual na área de microeletrônica e na fabricação de microchips. E por fim, temos os supercondutores, materiais que a temperatura muito baixa não oferece resistência alguma à passagem elétrica. Foi descoberta em 1911 por Kamerlingh Onitsera, que observou que o mercúrio sólido, temperatura 4,2 Kelvin, atua e estão sendo desenvolvidas ligas ao nióbio que sejam supercondutores de temperatura mais elevada, facilitando assim a utilização tecnológica. Métodos de eletrização. Dois são os métodos de eletrização mais conhecidos e utilizados: eletrização por condução ou por fricção e eletrização por indução. A eletrização por condução se dá quando friccionamos entre si dois materiais isolantes condutores isolados inicialmente carregados. Quando tocamos um material isolante ou condutor isolado, inicialmente descarregado com o outro carregado, durante o contato ocorre a transferência de elétrons entre dois objetos. Suponhamos que carregamos dessa forma um bastão de borracha atritado com a pele de um animal em uma barra de vidro atritada com a seda. Se suspende o bastão de borracha por um fio isolante dele, aproximamos um bastão de borracha
e carregando da mesma forma, da maneira que os bastões se repeliciam ao mesmo que acontece para os bastões de vidro nesta situação. Por outro lado, se aproximarmos a barra de vidro ao bastão de borracha, ocorrerá uma atração entre eles. Evidentemente, constatamos que a borracha e o vidro têm estado de eletrização diferentes, e pela experiência conseguimos que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Franklin convencionou que a carga da barra e o vidro é positiva e a carga do bastão da borracha é negativa. Assim, o modo que o corpo for atraído pelo bastão de borracha, o repelido pelo bastão de vidro deve ser uma carga positiva. Da mesma forma, todo corpo que for repelido pelo bastão de borracha ou atraído pela borracha de vidro deve-se a carga negativa. No processo de eletrização por condução, não há contato entre os objetos através da indução. Podemos carregar os materiais condutores facilmente. Vejamos como isso é possível. Suponhamos que aproximamos o bastão de borracha da carga negativa e de uma barra metálica isolada inicialmente neutra. As cargas negativas de elétrons da barra metálica serão repelidas para regiões mais afastadas. De uma região mais próxima ao bastão que ficará um excesso de cargas positivas se ligarmos de condutores entre a barra metálica e a terra. Chamamos de aterramento, e os elétrons repelidos pelo bastão escaparão por esse fio, deixando a barra carregada positivamente tão longo do fio que será removido. Se por outro lado fôssemos da barra de vidro da carga positiva aproximada à barra metálica, esta última ficará carregada negativamente, pois pelos fios condutores aterrados seriam atraídos elétrons da barra da terra. Observe que ambos os processos dos bastões carregados indutores não perderam carga alguma. Situação estabelecida que ocorre quando aproximamos objetos carregados dos isolantes nas nossas cargas serão separados no material isolante. E uma vez afastados o bastão indutor e as cargas não retornarão às suas posições iniciais, devido à mobilidade que possuem no isolante. Dizemos então que o isolante ficou polarizado e os fenômenos da polarização serão estudados em detalhes quando estudarmos os dielétricos, a força elétrica e a lei de Coulomb. Realização experiência das suas balanças de torção de Coulomb. Conseguimos estabelecer duas novas características fundamentais da força elétrica entre as duas cargas pontuais, inversamente proporcional quando o quadrado da distância entre as cargas dirigidas ao longo da reta se unem, e a proporção ao produto das cargas. Tais observações com um conjunto de repulsão, atração entre as cargas e sinais iguais, contrários, permitiram que formulassem em 1785 a lei da força para a interação da eletrostática entre as duas cargas pontuais, que ficou conhecida como lei de Coulomb. Das observações experimentais, escreveu-se para o módulo dessa força F1 igual a K, Q1, Q2, R2. K é a constante Q1, que é a carga partícula, e R, a separação entre elas. O valor constante K, conhecida como constante eletrostática de Coulomb, depende da escolha do sistema de unidas para o escolhido do Sistema Internacional SI. Unidade de cargas elétricas é o Coulomb C, que é definida como carga elétrica
que atravessa em um condutor em um segundo. Quando a corrente elétrica é de 1 ampere, será definido mais adiante a seguir experimentalmente. K, aí vai o valor aí. Para simplificar os cálculos, usaremos valor aproximado. A constante K pode ser chamada escrita como. Aí K vai também isso aí. Onde o elemento zero também é a constante da permissividade elétrica do vácuo, vistas na simplificação de várias outras formas. Conhecendo-se a expressão para a intensidade da interação elétrica entre as duas cargas pontuais que devemos agora estabelecer a sua direção em sentido, uma vez que as forças elétricas é uma grandeza vetorial. Já dissemos que anteriormente que a força atua ao longo da sua reta e une duas cargas. Veja a figura 1.1 ao lado para mostrar suas cargas positivas e as suas cargas negativas, interagindo a força que a carga exerce sobre a carga Q2, do mesmo sinal de vetorização. A força 2 igual a K, Q1, Q2, aí vai. Onde F é o vetor unitário que define uma linha e une as duas cargas e aponta que Q1 e Q2 como forças elétricas de uma força de interação de A3. A lei de Newton nos diz que a carga Q2 exerce sobre Q1 e a força é igual e contrária, ou seja, temos assim a configuração da repulsão entre as cargas do mesmo sinal. Mostra-se a orientação para as forças quando as cargas são sinais contrários, ou seja, configuração de atração entre elas. Uma carga de 6,7 mC é o que? Nano, né? A distância será metros, né? De outra carga, 8,7 Colombo para calcular a força eletrostática entre elas, se tivermos a distribuição de N cargas.